Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Wire de Letras. Hoje vamos apresentar a resenha do livro A Estrada, de Cormac McCarthy, escritor norte-americano, de muito prestígio, né? Aqui a história se passa num futuro não muito distante, num cenário desolado. O mundo se acabou, né? Então, o evento que ocorreu, essa destruição do mundo, da sociedade, o autor não menciona, mas pode ter sido um cometa, ou erupções de vários terremotos. Fica essa pergunta no ar, né? Então, os personagens aqui principais são o pai e o filho. Eles não têm nem nome, eles se nomeiam como pai e filho, né? Então, eles estão errantes numa estrada, seguindo para o sul. Então, empurrando o carrinho de mão com várias tralhas, né, com gêneros alimentícios, enlatados, né, com roupas, tudo sujo, tudo fedorento, né? Então esse mundo ele está recoberto de cinzas, né? Pelo caminho eles vão vendo corpos carbonizados, pessoas, né? As aves destruídas, florestas incineradas, o chão cauterizado, né? Porque esse evento que destruiu o mundo, ele destruiu toda a vida animal, ficando e vegetal também. Então, restando aqueles sobreviventes, porque isso sempre vai ocorrer, né? Então, eles estão indo para o sul, porque fugindo do inverno, né? Esse sul é na costa, né? Quer dizer, eles vão atrás do mar, que na opinião do pai, seria o único refúgio dele, né? E pelo caminho, o filho, ele nasceu, o mundo já tinha se acabado, o filho não conhece a mãe, não se lembra dela, né? Porque a mãe, quando o pai falou que eles eram sobreviventes, ela encarou isso como não sobrevivente, ela encarou como se eles fossem mortos-vivos. E ela fez uma espécie de suicídio, deixou todo ele e foi para a rua, né? Entre um caminho e outro dessas cidades destruídas, né? Há hordes de pessoas que, digamos, gangues, né? Quer dizer, eles se organizam atrás também da mesma coisa deles, de comida e de água, né? Até os mares, os rios, os lagos, a vida marinha também foi extinta. Então, há duas formas de comidas, ou os enlatados, né? Que são resquícios da civilização, ou canibalismo. Então o cuidado do pai era que o filho não fosse pego por essas gangues, né? Essas gangues escravizam pessoas, né? Então eles vivem armados com armas artesanais, porretes e tudo. E tem até um carro que assim, de sobra de alguns diesel que sobraram, que eles encontraram, né? Então pelo caminho a alimentação vai acabando, escasseando, e o pai sempre preocupado do filho, né? Porque o pai, ele vivia pelo filho. Para a vida para ele tinha perdido todo o sentido, né? E o filho vivia pelo pai. Então a preocupação do pai era muito intensa. Quando o filho estava dormindo, ele conferia se a respiração estava normal, né? E esse pai tossindo o tempo todo, né? Ele cada vez mais fraco, porque ele engoliu muito fuligem, essas coisas. Então, quer dizer, o organismo dele também já está bem debilitado, né? Mas sempre ali no caminho. Ele leva uma arma, um revólver com 2 balas. Ele diz que uma bala é para o filho, ele até ensina para o filho, se ele for pego por uma gangue desse, como é que ele faz para suicidar. Mete a arma no palato, né, a região, e atira, né? E outra é para o próprio pai, né? Mas aí na frente ele depara lá com essa gangue, ele se esconde, né? Desses canibais. Eles têm até os escravos, né, que carregam o material deles, né? As correntes. Então ele acha que fugiu, mas um deles encontra esse senhor, né? Quer dizer, essa dupla. E ele tenta aproximar tudo, mas o pai viu que aquilo ali era falsidade. Então o que ele queria mesmo era o filho, né? Inclusive eles deparam até com cena de bebê sendo assado no espeto, né? Então numa luta lá, o pai atira nesse cara e mata, né? Então só resta uma bala. Essa bala é pro filho, né? E nessa trajetória dele, eles descobrem até um esconderijo, quer dizer, que foi tipo uma despensa abastecida numa mansão, escondido assim, subterrâneo,
que com garrafas de água, com muita enlatados, né, de todo tipo de comida, né, desse esconderijo, que os donos fizeram para se resguardar desse evento, né, dessa destruição, mas nunca tiveram oportunidade de usar. Provavelmente foram mortos antes, né? Então o pai diz que eles são do bem e os outros são do mal, né? Inclusive, mas ele é do bem e eles encontram até pessoas muito debilitadas pela estrada que não fazem nem parte dessa gangue. Mas o menino estimula o pai para ajudar e ele não ajuda, porque ele diz que o que eles têm é muito pouco de comida, né? Então, fora esse episódio onde ele encontra esse abrigo subterrâneo com comida e muita água, e o outro mais na frente eles passam fome o tempo todo, né? Eles comem só, chega o menino esquálido, bem magro, né? Mas o pai sempre repassando bons valores para esse menino, né? Quer dizer, tentando educar o menino da melhor forma possível nessa trajetória, né? Eles encontram até um personagem que é o de nome Eli. Eli, eu acho que é Deus aí, né? Que é considerado um dos nomes de Deus, né? Um mendigo, né? Que eles até ajudam esse mendigo, comida, mas não vão com ele. Esse mendigo, ele diz que isso aí um dia ia acontecer. E o pai pergunta, por que você acha que ia acontecer essa destruição do mundo? Diz, porque eu não sei, é tipo um pressentimento, né? Então eles vão nessa trajetória, vendo aquela desolação do mundo, que não tem mais nada, né? Rumo ao futuro que talvez nem exista, né? Quer dizer, e o pai cada vez mais adoecendo, chega um ponto até que ele, quer dizer, isso aqui já é um spoiler, né? Mas esse spoiler está praticamente anunciado, que ele morre, né? E o menino fica só, mas já chegando nessa costa, próximo do mar, né? Inclusive ele explora até o navio, ele pega gêneros alimentícios desse navio, né? Que o navio está encalhado lá. Mas há sobreviventes bons do outro lado, quer dizer, próximo dessa costa, né? E o menino ele é adotado por uma família, quer dizer, porque não há mais unidade de família. O que é família? É o pai, a mãe e os filhos, né? Então é um livro que muito forte, assim, ele é um pós-apocalipse, é um livro praticamente de ficção científica, mas ele não foi enquadrado pelos críticos literários como ficção científica. Ele foi enquadrado como um livro sério, tanto que ele ganhou o Pulitzer. O Pulitzer é o prêmio mais importante da literatura norte-americana, né? Esse autor, o Cormac McCarthy, ele já ganhou todos os prêmios literários importantes que se possa pensar. Ele só não ganhou o Nobel, mas não por merecimento, porque ele merecia mais do que quase todos os escritores do século XX e XXI que ganharam, né? Porque ele é um escritor que ele escreve assim, os escritos dele são viscerais, né? E ele é muito adotado pelo cinema. Inclusive ele tem outros livros aqui, que é Trilogia da Fronteira, né? Ele escreve muito em estilo de oeste urbano. Esse livro aqui fugiu desse estilo. Era para ser um livro de ficção científica, né? Distópica. Mas se fosse, ele não participaria do Pulitzer, esse prêmio, né? Ele ganharia prêmio como ficção científica, são prêmios menores, né? Prêmios não tão apreciáveis pela crítica universitária americana, né? Por exemplo, grandes escritores, Stephen King, jamais ganhariam um Pulitzer, porque o crítico americano, ele distingue muito a literatura, ele faz uma divisão bem maior do que a nossa. Então existe a literatura séria e a literatura de entretenimento. E a literatura de Cormac McCarthy é literatura séria, né? Então aqui ele fez esse oeste urbano, né? Quer dizer, aquelas pessoas que, vaqueiros, mas em tempo mais moderno, que não se adapta à realidade presente, né? Não encontra lugar, não encontra seu lugar em região nenhuma, assim, onde eles andam, né? Local que eles querem se estabelecer, né? Então tem essa aqui, Cidade da Planície, faz parte dessa trilogia da Fronteira. A Travessia também Trilogia da Fronteira. E esse aqui, Todos os Belos Cavalos, que virou uma adaptação cinematográfica não muito bem badalada, né? E com Matt Damon, né? Mas foi um filme que eu achei muito bom, e um livro também, que um dia eu vou apresentar. Esse A Estrada também, ele virou uma adaptação cinematográfica. Ele foi publicado em 2006.
um ano depois de Onde os Velhos Não Têm Vez. Quer dizer, veja como esse escritor é tão bom. O cara produz, mesmo bons escritores dificilmente produz mais do que um ou dois livros de impacto, né? Esse escritor aqui, ele produziu, todos os livros dele são de impacto. Inclusive tem um aqui que é Meridiano Sangrento, que é um dos melhores livros assim de oeste. Mas não o oeste só o lado aventuresco, o oeste é o lado mais sujo, né? O lado mais que não tem tanto glamour, né? Aquele lado de sofrimento, o lado de assim, que os vaqueiros não se adaptam também à realidade. Esse escritor, ele é tão bom, e a mente dele também, né, que ele publicou agora recentemente, quer dizer, esse O Passageiro, que é um livro bom, e outro, com 88 anos de idade, né, quer dizer, esse exemplo de longevidade, como é que faz os livros tão bons nessa idade, né? Quanto já era para estar bem acomodado, né? Porque ele é rico, ele não preservava muito o negócio, ele pensava muito em dinheiro, ele vivia até numa cabana, sem luz, pelo menos falava onde ele, não sei como é que ele escrevia, se era na caneta, mas o fato é que o Hollywood, quando compra os direitos autorais, os agentes dos escritores, eles valorizam muito o produto, né? Então, acredito que os livros dele foram vendidos com preço bem alto, né? Quer dizer, então ele, mas mesmo assim o negócio dele é produzir, é deixar sua imagem, né? É deixar sua contribuição na literatura mundial, um dos melhores escritores norte-americano e mundial, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.